Oi, eu sou o Shoyu. Hoje vim falar de um anime que meu amigo me recomendou há uns anos atrás. Eu não tinha assistido antes porque meu foco na vida era assistir animes para resumir no canal. Então assistir algo que não tivesse história seria ruim. Eu esperava que Fumetsu não tivesse muito o que contar, mas eu estava errado. Vamos acompanhar a história de um ser imortal, porém vulnerável. Essa é a review de Fumetsu no Anatae. Com o propósito de preservar as informações da vida na Terra, um ser de poderes divinos lançou uma esfera criada por ele no planeta. Essa esfera era vazia, sem consciência, mas podia se transformar, aprender e sentir coisas através dos fortes estímulos das criaturas que lá habitavam. Primeiro se tornou uma pedra, como as outras em volta, e assim ficou lá durante as estações, até vir a neve. Certo dia, um lobo ferido surgiu do sul e perdeu as forças no meio da sua jornada. Aquilo então se tornou o lobo que acabara de perder a vida. No início não sabia como andar, mas aprendeu rápido a reproduzir o movimento. A ferida na perna se regenerou em 20 segundos, e assim aquilo seguiu o caminho que o lobo trilhava. A jornada o levou até a casa de um garoto, o amigo do antigo lobo Joan. O garoto sentiu muita felicidade em reencontrá-lo e o levou para dentro, onde estava quentinho. O lobo sentiu o calor da lareira, cheiros desconhecidos, mas ainda não sabia comer. Aquele garoto vivia sozinho com Joan há 5 anos, pois todos que ele conhecia tinham ido para muito longe, um lugar que chamavam de paraíso, onde todos viviam felizes e com muita comida. Parecia ser incrível. Ele sonhava em ir até lá. Mas enquanto morava naquela casinha, o garoto pintava os rostos daqueles que já viveram com ele na parede, apenas para não se esquecer de ninguém. Até que um dia decidiu seguir o mesmo caminho. Partiu em direção ao sul, acompanhado do lobo. Depois de um longo dia de caminhada, encontraram uma pedra com uma seta, indicando que estavam no caminho certo. Dias se passaram e montanhas começaram a surgir no horizonte. Eles estavam chegando perto do paraíso. O garoto estava muito feliz, mas acabou caindo em um lago parcialmente congelado, se machucando na perna. Mas o ferimento não o impediu de continuar. Ele cobriu a ferida com um pano e seguiu, mesmo mancando. Foi assim até ele encontrar uma pedra marcada, sinalizando que não deveria mais seguir aquele caminho. Haviam vários túmulos por perto, mas o garoto não se deixou abalar. Ele simplesmente decidiu voltar para casa e tentar em um dia melhor. A viagem de volta foi árdua. Quando finalmente chegaram, a ferida estava infeccionada e a febre o consumia. Ainda assim quis se sentar na cadeira, pois tinha esperança de que todos voltariam algum dia. Ele não queria estar deitado quando fosse recebê-los. E antes de perder a vida, ele disse ao lobo: Joan, lembre-se de mim para sempre. E assim o garoto se encontrou com todos aqueles que também se foram. Enquanto aquilo, tomou sua forma e continuou o caminho para o paraíso sozinho, para a eternidade daquele garoto solitário. Até chegar em algum lugar, o garoto morreu e se regenerou 5 vezes. Já estava até começando a se recuperar com mais agilidade. Ele morreu mais uma vez após ser atacado por um grande urso coberto por estacas. Logo se regenerou caído em um lago, onde encontrou uma garotinha chamada Marge. Ela caiu no lago após fugir de Hayase, a mulher que a levava para um altar onde iria servir como sacrifício que protegeria sua vila do temido Oniguma, um urso espiritual. Marge, no entanto, não pretendia morrer tão jovem. Ela queria se tornar mãe um dia. Foi Marge quem ensinou o garoto a comer frutas doces e então dizer obrigado. Passou a tratá-lo como um filho, lhe dando o nome de Fushi, porque ele era imortal. Mas aquela boa companhia não durou muito tempo, porque logo Hayase a encontrou e a levou para o altar. Ela foi amarrada e deixada lá para o Oniguma, que realmente apareceu. Aquele grande urso coberto por estacas. Ele não era apenas uma lenda. Correndo para salvar Marge,
surgiu Parona de Ninana, a mesma vila da garota. Mas quem de fato confrontou e derrotou Oniguma foi Fushi. Então Hayase levou todos eles junto de uma senhora prisioneira chamada Pioran para Yanome, uma cidade mais avançada. Ali todos foram presos e Fushi foi testado para um fim talvez farmacêutico. De qualquer forma, todos escaparam. Porém, no meio da fuga, Marty se feriu para salvar Parona e acabou perdendo a vida. Fushi sentiu raiva, mas se acalmou com Parona. Então tomou a forma de Oniguma e levou as garotas para Ninana, onde Parona entregou o corpo de Marty a seus pais. Com os Yanome o perseguindo, Fushi precisou partir, se afastando do cheiro de Hayase. Foi assim que ele se reencontrou com Pioran, estando na forma de Marty, que ele usava para subir nas árvores e pegar frutas. Pioran logo criou laços com ele e o ensinou a se comunicar. Juntos seguiram para Takonaha, onde o namorado de Pioran vivia. Porém, no meio do caminho, eles foram atacados por um Knocker, uma criatura que podia roubar as formas e memórias de Fushi para impedir o seu avanço e acabar com a humanidade. Para recuperar isso deles, Fushi teria que derrotá-los, e fez isso com a ajuda do Vigia. Logo chegando na casa do velho Pinguço, namorado de Pioran, que vivia com um garotinho chamado Gugu. Gugu antigamente trabalhava vendendo vegetais na feira com a ajuda do seu irmão Shin. Um dia ele encontrou um cachorrinho chamado Mir, e a garotinha que o procurava. Ela se chamava Rin e fazia parte da nobre família Crop. Grata por ter seu doguinho de volta, ela deu a Gugu um anel valioso. Se vendesse aquilo, nunca mais precisaria trabalhar. Mas ele o guardou, assim como guardava dinheiro para futuramente viver com o irmão em uma grande casa. Mas infelizmente Shin fugiu com todas as economias dos dois e gastou em coisas inúteis. Gugu ficou devastado e pensou em se jogar na Dresina que passava carregando toras. Mas era idiotice, e até se assustou com uma das toras que caiu perto dele. A tora ficou presa num broto de árvore, mas estava deslizando em direção a Rin, que colhia flores perto do rio. Gugu correu e a empurrou para salvá-la, mas acabou com a tora esmagando sua cabeça. Rin foi encontrada pela sua família mais tarde, enquanto Gugu ficou mais um tempo sozinho e esmagado ao lado do rio. Ele foi então encontrado e ajudado pelo velho Pinguço, que lhe deu uma máscara legal e um lar. Foi nesse período que Gugu fez amizade com Fushi, o considerando como um irmão mais novo, ensinando a criar coisas usando o estímulo da dor, desde comida a ferramentas. Rin acabou se aproximando da casa também, mesmo que só por causa do Fushi. Um dia, Gugu fugiu ao descobrir que o velho Pinguço colocou um órgão a mais nele cheio de pinga. Fushi e Rin foram atrás dele para animá-lo, mas a família da garota apareceu procurando por ela. Para despistar a família e fugir, Fushi foi usado no plano. O problema é que ele foi encontrado por um Knocker. Quem salvou tudo foi Gugu, cuspindo fogo com a pinga do seu órgão especial, queimando o Knocker. Fushi tinha perdido todas as formas até Gugu ajudá-lo. Ele ficou muito feliz de poder voltar àquele mundo. E 4 anos depois, Gugu ficou todo bombado, enquanto Fushi apenas cresceu, pois ele não mudou de forma para se regenerar. O velho Pinguço até fez para Gugu uma máscara nova que produzia faíscas para que ele cuspisse fogo nos Knockers sem uma tocha. Rin já ia fazer 16 anos e teria um casamento forçado, o qual ela convidou Fushi e Gugu, que sofreu muito preconceito. Mas Rin queria mostrar a todos como ele era uma boa pessoa. Foi então que mais um Knocker apareceu, e rapidamente roubou a forma de Oniguma. Rin ficou presa entre escombros e Gugu a protegeu de toda a batalha. Ela foi percebendo que foi ele o garoto que a salvou naquele dia, às margens do rio. Gugu acabou morrendo, e Fushi recebeu sua forma. O Knocker estava coberto com estruturas como pedras para se proteger. Eles se adaptavam a cada batalha. Fushi lançou fogo nele e foi jogado no mar. O Knocker pulou para pegá-lo, mas a água fria o rachou todinho, já que estava muito quente. Com o núcleo exposto, ele fugiu para o leste.
Fushi ficou muito triste de perder seu precioso amigo, mas a alma de Gugu se encontrou com a de Marge. E para que ninguém mais se machucasse, Fushi foi atrás do Knocker, deixando o anel para quem realmente deveria ficar com ele. Depois de andar por quase 5 dias, Fushi e Pioran foram até um navio que viajava para a cidade de Sarnine, um lugar muito tranquilo. Lá não tinham humanos, então Fushi podia lutar com os Knockers em paz. Mas eles sofreram um golpe e entraram no navio que seguia para uma ilha-prisão. Foi lá que Fushi conheceu um grupo de crianças, e ele passava o tempo tentando resgatar Pioran. Mas Tonari, uma das crianças, disse que ele só poderia sair da ilha se vencesse outros presos em algumas batalhas. Ele não queria participar, mas desejava muito libertar Pioran. Em um dos dias ele recebeu a forma de Parona, o que significava que ela foi morta por alguém. No episódio 16, Hayase se revela. Foi ela quem mandou Fushi para aquela ilha, porque queria muito obter ele. E foi ela quem matou Parona. Fushi tentou lutar, mas foi rapidamente anestesiado. Ela acabou vencendo as lutas, então se tornou a líder da ilha, mas só queria Fushi. Então a líder da ilha se tornou Tonari, que formou um grupo de crianças para deixar a ilha. Mas enquanto o navio cruzava o mar, Tonari e seus amigos voltaram para salvar Fushi, e metade deles perderam a vida para os Knockers que invadiram a ilha. Eles estavam tomando os corpos dos mortos em batalhas, os tornando em algo como zumbis. Os Knockers foram derrotados com a ajuda do povo da ilha. Fushi então foi embora logo para reencontrar Pioran do outro lado do mar. Hayase ficou à deriva e foi encontrada por um Knocker. Pioran e Fushi foram para Sarnine, onde ele criou várias regras para proteger Pioran dos Knockers. Tudo estava funcionando, mas Pioran foi ficando velha. Certo dia ela falou com o vigia. Coisa que segue o Fushi. Aproveite para me levar agora. E se puder, me faça renascer como algo que seja útil ao Fushi. Ela foi enterrada na ilha. E Fushi continuou sua jornada, se lembrando de todos aqueles que lhe fizeram feliz. Bom, falando do anime, as primeiras atitudes da Hayase me fizeram pensar sobre como a humanidade poderia usar qualquer coisa para a longevidade da espécie. Buscar incansavelmente uma cura para a morte, a vida eterna. Se a morte nos faz contrariar as leis da vida, o que realmente é ser humano? Eu pensei durante o banho e cheguei à conclusão de que existem 3 coisas que nos diferenciam de qualquer outro ser vivo nesse planeta: a forma, leis e religiões. A forma humana é diferente de tudo. Logo quando nasce, um bebê já é humano pela forma. Já a vida em sociedade, a criação de religiões, vem desde 3000 a.C. Os animais não têm em quem acreditar. Então cheguei à conclusão de que ateus são animais. Mas comentando alguns acontecimentos. Em boa parte do episódio 13, Fushi tem uma grande crise existencial. Ele pensa no que ele é, para que serve e quem é o vigia. Coisas que ele mesmo tem que buscar uma resposta no fim das contas. E no episódio 15, Tonari diz que não é um personagem secundário que só serve para sair correndo, quebrando a quarta parede de uma forma que nem o vigia pôde fazer igual. Uma pena eu novamente não poder me aprofundar na produção do anime, porque esse vídeo tá enorme, então eu agradeço a você que assistiu até aqui. Espero que esse vídeo ainda seja considerado uma review. Eu ainda vou aprender a fazer reviews, não desistam de mim. Muito obrigado novamente e até a próxima.